Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos aqui na nossa escola dominical, nesse domingo pela manhã, é o horário onde nós nos reunimos para poder estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Mas eu quero trazer essa mensagem hoje pela manhã, esse breve estudo, essa breve reflexão, para você compartilhar conosco, você que está aí em casa, você que está nos assistindo. Então, eu queria compartilhar um texto que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, é um texto muito conhecido entre o povo de Deus. Eu vou estar lendo aqui os versículos, a partir do versículo 1 ao versículo 10, Ezequiel 37, do 1 ao 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei entre vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Mas vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui nessa manhã, nesse domingo, podendo compartilhar a Tua palavra com os nossos irmãos que estão nesse momento em casa, nos lares, reunidos em família. Que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, que seja um tempo, Deus, proveitoso, um tempo de aprendizagem, um tempo onde Teu Santo Espírito venha ministrar as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Vem e fala conosco através da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém? Então, nesse texto aqui de Ezequiel, capítulo 37, eu dei o título a esse estudo: trazendo vida ao vale. Nós sabemos que na Bíblia os vales foram cenário de grandes batalhas, cenários de grandes lutas, mas também é no vale que correm as torrentes de águas, Então nós vemos que o grande desafio de Deus para nós é que aprendamos a viver por meio dele, Para isso é preciso fé, Porque a própria palavra deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus, Então nem sempre é fácil acreditar, nem sempre é fácil manter a fé em Deus, em sua palavra, ainda mais quando nos encontramos no meio de uma batalha, ou numa situação sem esperança, em circunstâncias aparentemente impossíveis de serem resolvidos. Parece mais prudente, às vezes, até a gente se conformar e aceitar a situação,
Mas quando Deus fala, o certo é fazer e confiar em Deus e na sua palavra de todo o nosso coração. Então, para que venhamos ter dias melhores, meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus e em sua palavra, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Que assim seja na nossa vida. E aqui nós vemos que o profeta Ezequiel é levado por Deus a presenciar, a contemplar um vale de ossos secos, e Deus pergunta se ele consegue crer que aquele monte de ossos secos poderiam reviver. Olha que situação. Humanamente seria algo impossível, né? Mas o profeta não olha para as possibilidades humanas, né? Ele confia em Deus e em sua palavra, e por isso traz vida ao vale de ossos secos. Ele confia em Deus e em sua palavra. Nós estamos passando dias difíceis, estamos cansados de falar, de ouvir sobre isso, mas nós precisamos aprender, meus irmãos, a confiar em Deus e na sua palavra, né? Em nossas vidas, muitas vezes, nos deparamos com vales de ossos secos, com situações difíceis, situações que parecem impossíveis de serem resolvidas. Mas se nós nos apegarmos ao Senhor e à sua palavra, certamente nós iremos perceber que Ele tem uma solução para nós, né? Então, se queremos, como profeta, trazer vida a esses vales, em primeiro nós devemos lembrar que Deus é quem sabe. Nós vemos muitos especialistas fazendo projeções sobre isso, aquilo, porque vai acontecer aquilo outro, né? Nós devemos lembrar que Deus é quem sabe, e não nós. No versículo 3, ele deixa muito claro: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Muitas vezes fechamos a porta para a fé, porque não cremos o suficiente, porque achamos que não é possível, ao invés de prestarmos atenção no que Deus nos ensina, no que Deus está nos falando, no que Deus tem para nós, porque Ele é quem sabe se o problema será resolvido ou não. Eu gosto muito daquele texto de Tiago, capítulo 4, versículo 15, que ele diz: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago 4,15, se o Senhor quiser, não só viveremos, como realizaremos os nossos planos. Se o Senhor quiser. Então, nesses dias aí, meus irmãos, que nós estamos vivendo, a gente precisa prestar mais atenção, mais cuidado, com zelo, com discernimento da palavra do Senhor. Nós estamos prestando muita atenção na palavra do homem, nós temos prestado muita atenção nos noticiários, mas é hora de nos apegar à palavra de Deus. Olha que tamanha situação aqui nesse texto, uma situação da qual não tinha esperança, não tinha saída, não tinha jeito, não tinha solução. Então nós devemos lembrar de que Deus é quem sabe, em primeiro lugar. E em segundo, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Deus. No versículo 4, ele nos diz: disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Nós precisamos escolher a quem nós queremos ouvir e obedecer. Nós podemos ouvir a todos. A Bíblia diz: ouvir tudo que é bom e retém o que é bom. Ouvir de tudo, mas retém o que é bom, né? Embora tudo isso seja muito simples, aqui está com certeza a nossa
maior luta. No versículo 8, diz que havia tendões e cresceram as carnes e estendeu a pele, mas não havia neles o espírito. Estava faltando o entendimento ainda. Eles tinham se reerguido, né? Então nós temos que pedir ao Espírito Santo esse entendimento, discernimento. Ouça a palavra de Deus e peça discernimento, né? Faça o que manda a palavra e viverá tu e a tua casa. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Amém, meus queridos irmãos? Então nós precisamos escolher a quem nós queremos ouvir e obedecer. Há muitas informações equivocadas. Vamos para a palavra, vamos ficar com o que a palavra diz, vamos nos apegar mais à palavra de Deus. Não vamos abrir mão dos princípios, daquilo que Deus tem para nós. E em terceiro lugar, profetize através da palavra de Deus. A vida veio quando o profeta decidiu ouvir e acolher a palavra de Deus na sua vida. Olha só, acompanha comigo o versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado, e quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olha que tremendo isso aqui, né? Olha só. Então, quando repetimos as promessas de Deus, eu vejo assim, elas vão ficando gravadas em nossa mente e em nosso coração, fortalecendo assim a fé e produzindo o fruto consequente daquilo que profetizamos. Então nós queremos profetizar dias de vitória sobre as nossas vidas, dias de vitória sobre a igreja, sobre essa nação que tem sido assolado por esse vírus. Que em nome de Jesus, meus irmãos, seja um tempo do qual Deus está buscando falar ao coração do seu povo. Profetiza através da palavra. Comece a profetizar isso dentro da sua casa. Assim diz o Senhor: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, diz o Senhor. Tá certo? Então fale das palavras de Deus, pronuncie as palavras do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, ter conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. A palavra precisa ser o nosso alimento. Nós precisamos conhecer a Deus, ter um relacionamento íntimo com Jesus. Fale com Jesus. Se preciso for, nesse diálogo com Jesus, faça confissão de pecados, se arrependa. Vamos orar a Deus pela conversão dessa nação. Vamos profetizar em nome de Jesus que dias melhores virão. Um tempo novo está por vir depois de toda essa pandemia, depois de todo esse caos que está se instalando no nosso país, na nossa cidade. Nós estamos aqui num domingo pela manhã, compartilhando a palavra de Deus com as pessoas que estão em casa, porque ninguém pode vir para a igreja. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem para nós. Eu creio pelos olhos da fé que Deus, Ele tem para nós dias melhores. Depois de todo esse caos, vai vir um tempo de bonança sobre essa nação, sobre a vida da igreja, sobre as famílias, sobre o povo cristão, em nome de Jesus, amado. Nós precisamos entender, os vales foram o cenário de grandes batalhas, mas também são nos vales
que correm as torrentes de águas vivas, de águas boas, de águas puras, que sejam essas águas que venham inundar, trazendo santidade, trazendo pureza, trazendo uma alegria verdadeira, uma paz que venha do trono da graça. Profetize através da palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, fale da palavra de Deus. Eu gosto muito desse versículo 7, né? Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos. Tremendo isso aqui, né? E se ajuntavam cada osso ao seu osso. Ou seja, no decorrer logo depois de toda essa situação, no decorrer do passado tempo, as coisas irão se encaixar, as portas irão se abrir, o caos há de passar e o tempo de bonança está chegando, em nome de Jesus. Profetiza sobre a palavra de Deus, profetiza, fala: Deus, eu quero ver a minha família inteira convertida, eu quero profetizar sobre a família, eu quero ver toda a minha casa salva, eu quero ver essa nação se arrependendo aos pés de Jesus, eu quero ver uma nação salva. Vamos profetizar, meus irmãos, vamos dizer que o Senhor é quem sabe, e vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Por quê? Porque quando conhecemos as promessas de Deus e continuamos a usar palavras como, por exemplo, eu acho que não vai dar certo, só vendo para crer, não adianta nada, isso não vai funcionar. O que colhemos é o fruto das nossas palavras, dúvidas e inseguranças, é isso que nós vemos aí, porque foge dos princípios da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos profetizar a palavra. A palavra funciona como uma semente, e lembre-se, você escolhe o que semeia. Lá no livro, aqui no Antigo Testamento, o livro de Números, capítulo 14, especialmente o versículo 28, está escrito: dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Que você tem falado? Muitas vezes a gente tem visto gente murmurando, mas se nós olharmos no versículo 27 lá de Números 14, ele vai falar exatamente da questão da murmuração que estava no povo. E daí no capítulo 14 do versículo 28, ele diz: assim farei a vós outros. Então vamos falar o que é de Deus, vamos profetizar a palavra do Senhor, vamos semear as palavras do Senhor sobre a face da terra, em nome de Jesus. Profetiza, fale da palavra do Senhor para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus vizinhos, para os companheiros de trabalho, para os seus familiares. Profetiza a palavra, profetiza, em nome de Jesus. Esse vale não vai ser um cenário de batalha apenas, vai ser um cenário de águas vivas, do trono da graça, em nome de Jesus. E por último, para vencermos o vale, nós precisamos obedecer a Deus. Eu já citei o versículo 7 anteriormente, mas eu quero citar o versículo 7 novamente. Ezequiel, mesmo cheio de insegurança, o que ele faz? Ezequiel faz o que lhe é ordenado, e ele profetiza, não é isso? Você tem feito o que lhe é ordenado? Você tem buscado ao Senhor? Você tem dado ouvidos ao Senhor? Porque uma coisa é ouvir, outra é dar ouvidos ao Senhor. Muita gente tem ouvido, mas são poucos o que tem se importado com aquilo que tem ouvido. Então, que a gente possa assim nessa manhã fazer essa breve reflexão, porque nós passaremos por situações inesperadas.
Vale é cenário de batalhas, mas também é torrente de águas, né? Então, se o vale de ossos secos terá vida, depende do que vamos fazer, depende do que vamos profetizar. Tem batalhas que às vezes parecem impossíveis, sim, mas vamos profetizar a palavra de Deus pela fé. Ou desacreditar e fechar o coração, como muitos têm feito. Agora, se você quer receber vida, creia e obedeça a Deus, dê ouvidos à palavra de Deus. Que Deus possa estar levantando um povo, não somente ouvinte, mas praticantes do seu evangelho, praticantes da sua palavra, em nome de Jesus. Aqui, se nós formos um pouco atrás, no capítulo 3 de Ezequiel, aqui nós vamos concluir, Ezequiel capítulo 3, os versículos 22 e o versículo 23. O versículo 22 ele diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, da mesma forma que ele começou lá no vale, aqui também. Versículo 22: a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e vai para o vale, onde falarei contigo. É nesse tempo que Deus quer falar com você, é nesse tempo que Deus deseja falar com esse povo. Levanta e vai para o vale, vai para o meio das batalhas, lá tem socorro de Deus também. Você não está só, você pode, você é capaz. O Senhor está contigo, homem valente. Vai para o vale onde falarei contigo. Então veja assim que Deus, ele deseja falar conosco no meio de tudo isso que está acontecendo. Mas no versículo 23, ele diz: levantei-me e saí para o vale. Ou seja, eu não fiquei prostrado, eu não fiquei parado, eu tive que agir. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Olha só, então a glória do Senhor está no meio de todo esse vale. Vale no meio das batalhas, mas também é torrentes de águas. Está vindo coisas boas de Deus aí. Aguenta firme, o Senhor é contigo. Deus tem algo poderoso para operar através da igreja sobre a face da terra depois dessa pandemia toda. Tem propósito de Deus no meio de tudo isso. Deus está chamando um povo que muitas vezes tem só ouvido, e Deus está chamando um povo que tem até mesmo endurecido o coração. Deus está chamando de volta os afastados dos caminhos do Senhor. Volta para o Senhor, volta para os braços do Pai. Vem para o vale, vem para a batalha, meu irmão. Vem buscar o Senhor, vem buscar a Deus. Esse vale, lugar de batalha, mas certamente é lugar de águas torrentes. Vai sair coisas boas dali, portas serão abertas. A gente fica dando ouvido a esse caos o tempo inteiro, é isso que a gente ouve, o caos. Depois de tudo isso, vai vir uma falência financeira, as portas irão se fechar, é porque vai acontecer muito desemprego, é porque muita gente vai entrar em depressão, muita gente vai acabar morrendo. Essas são as más notícias, mas a palavra de Deus está falando assim: a glória do Senhor está nesse vale, a glória do Senhor está no meio de todo esse caos. E Deus está te chamando. Eu queria que se frisasse mais uma vez nesse versículo 22 do capítulo 3 de Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e vai para o vale, onde falarei contigo. O Senhor está falando com você nessa manhã. Não fica de braços cruzados. Busca Deus, guerreia, entre numa batalha espiritual. Levanta, homem valente, o Senhor é contigo. Que verdadeiramente você possa levantar e possa acontecer na sua vida o que diz no versículo 23: e eis que a glória do Senhor estava ali.
A glória do Senhor está ali. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar. Eu quero profetizar a prosperidade do Senhor sobre a tua vida, a prosperidade do Senhor sobre a tua casa, a prosperidade do Senhor sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho, sobre o fruto do teu trabalho, não irá perecer em nome de Jesus. Se apega com Deus, tem planos de Deus, tem coisas boas no meio de tudo isso. O Senhor é contigo. Vamos buscar Deus juntos, meus irmãos, em nome de Jesus. Levanta e anda. O Senhor é contigo. Seja forte e corajoso. Não temas. Vamos seguir em frente. Deus tem muito mais. Levanta, porque a glória do Senhor está no meio desse vale. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós no vale, Senhor. No meio, Deus, dos desafios, no meio dos dias difíceis, no meio das más notícias, nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos um Pai que jamais nos abandonará. Mas, Pai, eu quero interceder nesse momento, Senhor, pela tua misericórdia, Deus, sobre essa nação, Senhor, sobre os lares, sobre aqueles que estão enfermos, Pai. Eu quero orar, Deus, para que haja arrependimento no coração das pessoas. Eu quero orar, Deus, pela conversão dessa nação, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu quero profetizar em nome de Jesus que dias melhores virão sobre a vida da igreja, sobre a face da terra. Muitos frutos iremos colher. Os dias difíceis é tempo bom para semear a palavra de Deus. Que seja assim, Senhor, porque a tua glória será vista em toda a terra. Levantei e fui buscar o Senhor. E Ele falou comigo, em nome de Jesus. Por isso, Deus, eu te agradeço, Pai, por esse momento, Pai. Toma nas tuas mãos a cada vida nesse momento que nos assiste, ó Pai. Entra nos lares, trabalha em cada coração, Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor os abençoe ricamente, ó Pai, com as bênçãos celestiais, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja contigo, que o Espírito Santo de Deus te dê vitória, dias melhores, e que logo mais à noite, no nosso culto, às 19 horas, nós possamos estar juntos aqui, compartilhando da palavra do Senhor, porque eu tenho certeza, em nome de Jesus, que dias melhores estão por vir. Amém? Ficam todos na paz, e que Deus abençoe, em nome de Jesus.